Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 111. Título: Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, aos Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do GEFA, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Estamos no dia 24 de janeiro de 2021 e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar os itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho. Do capítulo 5 ao 10º, o Evangelho ele trata das bem-aventuranças, que fazem parte de um texto maior, que é conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E o capítulo 5, ele se intitula a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados aqueles que choram. Esse capítulo é o segundo mais extenso do Evangelho. O mais extenso é o último capítulo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que é praticamente um livro, à parte, inclusive ele foi publicado assim pela Federação Espírita Brasileira. E esse capítulo 5, que ele já foi, o seu estudo já foi iniciado nos 2 domingos anteriores, ele é composto de 31 itens, 2 citações do Evangelho, 15 comentários de Kardec e 14 mensagens dos Espíritos. Eu acho que é uma amostra bem significativa de quão consoladora é a doutrina espírita, de tanto esforço dos Espíritos em nos trazerem essa consolação, essa explicação, esse entendimento do que são as aflições, os sofrimentos e as dores da nossa vida. A doutrina ela é consoladora e ela justamente ela cumpre muito bem esse papel, já que ela nos estimula a fé raciocinada. Ela nos estimula a raciocinar, a compreender, a entender o porquê de tanta dificuldade, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta aflição, de tantas aparentes injustiças que nós presenciamos e que nós também vivenciamos. Então, o capítulo ele se inicia com uma reflexão sobre a justiça das aflições e nos vai relembrar os atributos de Deus que nós já estudamos no Livro dos Espíritos. Então, desde que nós admitimos a existência de Deus, único e criador, e nós o entendemos como o infinito das perfeições, se ele é absolutamente justo e bom, porque senão não seria Deus. Existiria outro tão poderoso quanto ele. Então, à medida em que nós entendemos o fato dele ser único,
o fato dele ser criador de tudo, o que é espiritual e o que é material, nós o entendemos como o infinito das perfeições, que são os seus atributos. Ele é soberanamente justo, soberanamente bom, e sendo assim, ele não pode ser parcial, ou seja, ele não pode, entre as suas criaturas, sacrificar umas e proteger outras. Então, no que se refere às aflições, no que se refere às vicissitudes que enfrentamos na nossa vida, elas têm que ser justas, elas têm que ter uma causa justa, né? Porque nós previamente entendemos e aceitamos Deus como Criador, soberanamente justo e bom. Continua esse iniciozinho desse capítulo falando, então, sobre as causas dessas aflições, que nós já percebemos como justas, já entendemos como justas. E elas podem ter origem, tanto nessa vida, como em vidas anteriores, já que também entendemos o princípio das reencarnações. Sabemos que já vivemos muitas vezes e que vamos viver outras vezes. Então, as causas das nossas aflições, das nossas dificuldades, elas podem ter origem nessa existência ou em existências anteriores. Nessa vida, normalmente se originam as aflições causadas pelas nossas escolhas infelizes, pelo nosso proceder diante das pequenas decisões que nós temos que tomar na nossa vida, às vezes decisões equivocadas, às vezes atitudes negligentes, imprudentes ou até mesmo indiferentes em relação a coisas que temos que fazer. E aí, a escolha, ela é livre, né? Nós podemos escolher tomar as decisões que nós escolhemos, mas a colheita é obrigatória, ou seja, somos alcançados pelo resultado das nossas escolhas, às vezes ainda nessa vida, ou em vidas futuras, né? Sofremos as consequências das nossas faltas, ou nessa existência, ou em vidas que ainda viveremos. O que explicaria, por exemplo, as penas e as vicissitudes daqueles que sofrem, às vezes, desde o nascimento. Não tiveram tempo, nem oportunidade de agir mal nessa existência a ponto de sofrerem a passarem por aquela situação de dificuldade. Então, entendemos que somente a reencarnação, né, e o fato também de estarmos encarnados em um planeta de provas e expiações, onde somente reencarnam, ou a grande maioria daqueles que aqui reencarnam são espíritos imperfeitos, como já estudamos lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, somente então esse conhecimento dos ciclos das vidas sucessivas e desse planeta, estarmos encarnados num planeta de provas e expiações, podem explicar essas aparentes injustiças, quando nos deparamos com situações de miséria e de prosperidade, de doença e de saúde, que são injustos sob o ponto de vista da vida presente, de uma vida única. Mas quando entendemos o mecanismo das vidas sucessivas e percebemos e relembramos os atributos e a absoluta perfeição de Deus, nós entendemos que nós estamos sob a égide da sua total e absoluta justiça. Outro ponto importante, antes da gente entrar nos itens 12 e 13, que é o que efetivamente vamos comentar, vamos relembrar o que já foi falado nos estudos anteriores sobre as provas e as expiações, né? E as diferenças e semelhanças entre elas. No que se refere às semelhanças, ambas provas e expiações são vivenciadas por espíritos que ainda precisam evoluir, que precisam melhorar em algo, né? Ainda há progresso a ser realizado. Então, a semelhança entre essas duas situações se dá pelo fato de o espírito precisar melhorar no seu caminho evolutivo em algum ponto. Mas a expiação, e aí começam as diferenças, a expiação ela se refere a fatos vividos no passado que precisam ser resolvidos, que precisam ser sanados. Dívidas, questões familiares, situações que não foram bem resolvidas, fizemos algo que precisa ser recuperado ou algo que precisa ser sanado. Então, ela se refere
corrigenda de faltas passadas, algo que ficou pendente e que precisamos resolver. E a prova é uma tarefa que o espírito muitas vezes se impõe, que precisa ser vencida, né? Que se ele realiza a contento, garante um avanço na sua escala evolutiva, né? na sua via de progresso. Entretanto, toda expiação serve também como prova, porque à medida em que se resolve uma pendência, se reconcilia, né? Reconcilia com o seu adversário enquanto estás a caminho. À medida em que você se reconcilia com aquele que ficou com alguma dívida, com quem você ainda precisava resolver uma situação do passado, você superou aquela dificuldade, superou aquela pendência e também avançou, né? Então, a expiação, ela serve de prova nesse sentido. Ela faz com que você caminhe à frente, evolua como espírito no seu caminho de evolução. Já a prova, ela não serve como uma expiação, ela não é uma expiação, ela não se refere a fatos passados. Ela se refere a algo que se propõe para se resolver no presente, para se angariar frutos dessa evolução no futuro. Então, a expiação serve como prova, mas a prova não é uma expiação, na maioria das vezes, né? Sobre essa questão do espírito, antes da sua encarnação, requerer passar por uma situação de dificuldade, de modo que ele possa fortalecer ou reforçar alguma virtude, que ele queira colocar à prova para ver se efetivamente aquela virtude está solidificada, está estabelecida na sua vida, né? no seu espírito, né? Em si próprio. Então, por que o espírito escolhe, né? Por que o espírito escolhe passar por dificuldades? Kardec também teve esse questionamento, fez essa pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham provas menos dolorosas? Ou seja, não parece lógico que um espírito escolha uma prova fácil? Escolha uma prova que lhe cause menos sofrimento? E os espíritos respondem que pode parecer natural a nós, enquanto encarnados. Mas quando essa escolha é feita sob o ponto de vista do espírito desencarnado, não é lógica, porque logo que ele se desliga da matéria, cessa toda a ilusão da vida material e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Ou seja, sobre a influência das ideias materiais, o homem, né, o espírito enquanto encarnado na Terra, só vê das provas o lado penoso. Por isso que parece ser natural que sejam escolhidas aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos da matéria, ou seja, provas mais fáceis, provas que não são não trazem tanto sofrimento nem tanta dor. Mas do ponto de vista da vida espiritual, quando compara esses gozos fugazes, esses gozos da vida material grosseiros, com a inalterável felicidade que ele entrevê quando está desencarnado, quando está na vida espiritual, a comparação realmente faz com que ele prefira superar rapidamente essa situação, que ele queira se colocar à prova, para rapidamente ele conseguir evoluir e alcançar essa felicidade que ele só verificou como algo a ser atingido, como algo a ser alcançado, coisa que nós, enquanto encarnados, não percebemos, não entendemos. Por isso que, pela lógica da matéria, fica difícil de entender alguém escolher passar por uma situação de dificuldade ou de sofrimento, porque o ponto de vista modifica toda a forma de pensar. Então, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma existência angustiada, na esperança de alcançar logo um estado melhor. E a comparação que o Kardec faz no Evangelho é com alguém que está doente, né? Às vezes estamos passando por uma situação de doença, mas sabemos que aquele remédio mais amargo ou aquele tratamento que vai causar mais dor ou mais angústia é o que vai te proporcionar a cura, ou é o que vai te proporcionar uma mais rápida recuperação.
Então você opta por aquele tratamento, por aquele remédio, porque sabe que brevemente você vai se recuperar, brevemente você vai se sanar daquela situação, vai se curar. Então, da mesma forma, o espírito que tem uma visão diferente de quando ele está encarnado, ele prefere um remédio amargo, digamos assim, de forma que ele possa avançar mais rápido na senda do progresso. Então, não há motivo de espanto no fato de o espírito não preferir uma existência mais suave, muito pelo contrário. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Então, ele percebe que tem que fruir, tem que passar por aquela situação e vai, consequentemente, passando bem por aquela situação, ele vai rapidamente angariar resultado daquele sofrimento, ele vai evoluir mais rapidamente. E aí chegamos aos itens 12 e 13, que fala exatamente da forma como nós passamos pelo sofrimento ou como nós deveríamos passar pelo sofrimento, que é a resignação. E o que é, então, a resignação? Né? É a submissão à vontade de Deus. E o item 12 começa dizendo assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva aquele que sofre a bendizer o sofrimento, como um prelúdio da cura. Né? Somente o entendimento da vida futura e do progresso do espírito pode trazer ao homem esse entendimento. Bendizer o sofrimento é possível de ser compreendido quando se percebe a existência de uma vida futura, a existência de uma felicidade após a nossa evolução. Quando se tem como entendimento apenas uma única vida, apenas uma vida presente, materialmente falando, nada no porvir, o encerramento da vida após a morte do corpo físico, fica difícil entender que se deva bendizer o sofrimento. Ao contrário, se quer afastar-se dele, né? A gente quer viver longe do sofrimento. Mas à medida em que entendemos a vida futura, entendemos as consequências de uma felicidade vindoura a partir do momento que superamos as nossas felicidades, tratando com as vicissitudes num planeta de provas e expiações que nós estamos encarnados, nós conseguimos entender essa fala de Jesus. Deveis considerar-vos, então, continua o Evangelho, felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Somos ditosos porque nos quitamos e porque, depois de estarmos quites, estamos livres. Entretanto, o homem pode passar por uma situação de sofrimento, quitar aquela dívida ou resolver aquela sua pendência ou efetivamente reforçar o seu entendimento do sofrimento e evoluir, mas, por outro lado, ele pode também se endividar, se ele não conseguir entender esse processo pelo qual ele está passando. E como ele pode se endividar mais, né? Isso acontece quando nos revoltamos, quando não entendemos a justiça que está por detrás dos fatos que nos acontecem, das aflições com as quais lidamos ou com as quais outras pessoas lidam. Isso acontece quando não nos resignamos à vontade de Deus. Se nós murmuramos nas aflições, se não aceitamos o sofrimento e as aflições como algo merecido, porque nós demos causa a todas essas situações, seja nessa vida ou em vidas passadas, se acusamos Deus de ser injusto, porque não entendemos os seus atributos, contraímos nova dívida. E aí perdemos o benefício e o fruto positivo daquela existência de sofrimento, que deveríamos colher se tivéssemos vivenciado com entendimento e com resignação aquelas situações. Então,
a resignação a gente pode considerar quase que como um sinônimo, nesse contexto que nós estamos estudando, de entendimento, de compreensão da justiça que há por trás das aflições, dos porquês daquelas vicissitudes, daquelas dificuldades. Isso se dá com a fé raciocinada, com o entendimento que a doutrina espírita tanto nos traz, de tão consoladora que ela é. Então, à medida que nós entendemos essa justiça, a resignação nos acalma, nos tranquiliza, nos fortalece para enfrentar aquelas dificuldades. O item 13, que é o último, diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, pelo modo como encara a vida terrena. Aquele que encara a vida material sob o ponto de vista da vida espiritual, entende as situações pelas quais passa. Entende que essa vida, que essa existência, ela é um ponto no ciclo das encarnações. Ela é um ponto no infinito. Compreende, então, que essa existência ela é muito curta e reconhece que esse penoso momento, esse momento de sofrimento e de dor, rapidamente vai cessar e vai passar. A certeza, então, desse futuro, de novas existências, da evolução do espírito, da felicidade que nos aguarda, é o que nos sustenta e nos encoraja. É o que nos dá forças para continuar o nosso caminho sem revolta, sem conclamar Deus pelo fato de o considerarmos injusto, né, de acharmos que Ele está sendo parcial, né, com seus filhos, com as suas criaturas, e que a nós coube a pior parte, né, nessa divisão de sofrimento sobre a Terra. Então, se encaramos a vida material sobre o prisma de uma única existência, realmente fica difícil entender o sofrimento. O nosso olhar tem que ser acima disso, tem que ser com o olhar da vida espiritual. Então, entendendo essa vida futura, entendendo a necessidade das experiências para a evolução do espírito, isso traz a nós uma calma e uma resignação que são úteis também. Saúde do corpo e o equilíbrio do espírito, para que ele possa vivenciar as suas situações com tranquilidade. Ao passo que a inveja, o ciúme, a revolta e a ambição traz mais sofrimento, mais torturas, mais misérias, mais angústias. E a vida passa a ser um grande fardo, né? E como vivenciamos a nossa existência, né, com esse olhar espiritual, faz com que nós entendamos também que a resignação não significa uma acomodação. A resignação significa a não revolta. A resignação significa o entendimento, mas não significa a acomodação. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina também que nós somos copartícipes na obra da criação. Nós também participamos da nossa evolução, participamos do nosso caminhar, né? E devemos trabalhar por ela, pela nossa evolução individual, mas também pela evolução coletiva. Ou seja, enquanto existir num planeta como o nosso, de provas e expiações, sofrimento, aflição e dor, por outro lado, é o momento de se desenvolver a caridade, a fraternidade e a solidariedade com o outro, buscando a justiça social, a divisão dos bens, o acesso à saúde para todos, o acesso aos bens materiais para todos, de forma que a gente possa reduzir a dor, reduzir as aflições e reduzir o sofrimento. E que aqueles que têm que passar por essas situações atravessem de uma forma mais suave, de uma forma menos dolorida, porque a vivência vai ser mais fácil e o aproveitamento daquela situação também para o espírito. Dessa forma, sem revolta, resignados, né, mas com o entendimento da natureza do sofrimento, podemos colaborar com o desenvolvimento de todos, material e espiritualmente falando, trabalhando, então, todos em prol, cada um da sua própria evolução,
mas também da evolução coletiva daqueles encarnados no planeta e evolução do próprio planeta, que afinal de contas nós somos aqui atuantes na construção ou na destruição do planeta que nos serve de morada. Então, o nosso objetivo, para concluir essa questão da resignação, que é tão importante, que nos fortalece tanto, que nos dá tanta ferramenta de superar as nossas dificuldades do dia a dia, essa compreensão, esse entendimento da justiça de Deus, da bondade de Deus acima de tudo. O nosso objetivo é aproveitar a encarnação. Aproveitar a encarnação com as suas dores, com os seus sofrimentos, mas também com as suas venturas, que elas também existem, e de uma forma coletiva, para que todos possamos, como humanidade, alcançarmos uma evolução que talvez nos reencontremos num planeta com uma situação melhor, mais evoluído, menos rude e menos grosseiro, né? Materialmente falando, onde se reencarnem espíritos mais evoluídos. E isso depende de todos nós, né? Então, para encerrar esses itens 12 e 13, eu vou lá no último capítulo do Evangelho, capítulo 28, de Coletânea de Preces Espíritas, o maior capítulo do Evangelho, num item número 30, chamado Ato de Submissão e de Resignação. E diz o seguinte: quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, na maioria das vezes reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Em qualquer dos casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou uma expiação da falta de uma existência anterior. E nesse último caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo que fizemos de errado. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as posteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas não sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Muita paz a todos.